Romilda já chegou dizendo que conheceu o grande Mister Apa. É meu amigo de infância. Bom, o Mister Apa, como contar uma coisa, ele tinha. Eu sempre tive muito medo de subir em árvore. E perto de casa tinha um aglomerado de pés de manga. E ele era impossível. Ele queria brincar de pegador sempre nas árvores. Porque eu nunca conseguia pegá-lo. Ele parecia, sem nada de racismo, mas ele parecia macaco na árvore. Ele pulava de galho em galho. Ele era incrível. Ele era um grande amigo. Partiu cedo, mais um grande militante negro. Romilda, eu costumo dizer que nessa fase da entrevista nós temos quase 40 minutos de conversa, ou mais, se a gente tiver assunto, que as pessoas veem as pingas que a gente bebe e não os tombos que a gente leva. Então eu gosto de apresentar a história da pessoa, dizer de onde ela veio, como surgiu, como é que se descobriu militante, como é que... para as pessoas entenderem o processo de construção de uma vida, de um personagem. Então vamos do início. Você é filha de quem? Eu sou filha da Dona Alice. Dona Nice. Alice. E também do seu João Piselli. E minha mãe, paranaense. Meu pai veio da Itália com 8 anos e veio para Mato Grosso já depois de... Eles se conheceram no Paraná, mas por razões diversas não ficaram juntos no Paraná e se reencontraram aqui no antigo Mato Grosso. Oxe, a gente começou um namoro lá e veio terminar aqui. Mas você já veio fruto desse relacionamento no Paraná, ou não? Não, eu nasci aqui. Nasceu aqui, no segundo encontro do casal. No segundo encontro do casal. Nasceu aqui em Campo Grande? Aqui em Campo Grande. Eu sou sul-mato-grossense. Da Gema. No ano da divisão. No ano da divisão? Oxe. Nasci no ano da divisão. E tenho 46 anos. Né? Está na idade da loba. Isso. Eu sou educadora social, apresentadora, também atriz. Marina está pedindo para aumentar os... Apresentadora, também atriz, educadora social. E a minha descoberta, a descoberta pela paixão pelo movimento negro, né? Porque eu sou negra a vida toda, desde quando nasci, embora tenha vindo de uma relação interracial, eu venho com os traços do meu pai, mas com a pigmentação da família da minha mãe. E isso sempre teve muito presente em mim. Então eu não fui uma criança que as pessoas chamavam de moreninha, de cravo e canela. Eu sempre fui a menininha negra e o que sempre tive esse entendimento. Mas a paixão pelo movimento negro, ela surge aí na minha adolescência e quando eu me vi naquele espaço com os meus, é aqui que é o meu lugar. E a partir de então, eu milito no movimento negro já há mais de 27 anos. A sua infância se passou em qual bairro aqui em Campo Grande? Guanandi. Guanandi? Rua Ângelo Cereza. Fica perto da feira. Antiga Escola Dona Neta. Bem aqui embaixo. Eu morei no Guanandi, mas nos anos 60. Bem, quando só tinha a fase 1 do Guanandi aqui em cima. Foi 68, 69 por aí. Mas brinquei muito ali no Guanandi, nossa, era muito divertido. Você foi educada em escola pública? Romilda? Em escola pública. Eu fui educada em escola pública, até por razões óbvias, questões financeiras, e isso também contribuiu para que a gente possa olhar com um olhar mais minucioso, né, para os nossos pares. A vida da gente, ela traduz a nossa história que traduz todo, né, o olhar da gente, como que a gente vê essas coisas. Mas vamos falar desse momento que você se descobriu na militância, quando você viu a necessidade. Como você falou que você é de uma relação interracial, mas a sua pele, esse negócio, você sentiu discriminação, se sentiu discriminada na escola? Isso incomodava? Como é que é isso? Assim, isso veio a ser nítido para mim depois de uma certa idade, mas sempre houve, entende? Sempre. O meu pai, ele tinha um cuidado comigo que hoje eu entendo o que significava aquele cuidado. Meu pai era loiro, alto, e o cuidado dele comigo passava, se excedia.
E eu tive também alguns professores que tinham esse cuidado comigo, que ao passar do tempo eu entendi. Tinha uma em especial que se chamava professora Maria do Socorro. Eu a entendi, sabe? Porque ela era uma negra da pele clara, do cabelo crespo, rostinho cheio de sarda, que nós, há algum tempo atrás, chamávamos de negroaço. Não tem isso? Essa coisa de negroaço. Então, ela sempre me colocava na carteira da frente. Sempre. E eu não entendi o porquê. Mas com o passar dos anos eu fui entendendo o porquê. Ou seja, a discriminação ela sempre esteve muito presente na minha vida. E quando eu me encontro com o movimento negro, eu consigo me identificar. Estão falando das minhas dores. Né? E isso me fortalece, isso contribui com que eu consiga me direcionar e seguir minha vida. Vamos falar um pouquinho de um pouco que nos une. Como é que você conheceu o Mr. Apa? Eu conheci na militância do movimento negro. Aparício, ele sempre foi militante e na época... Olha só que coisa. Na época, ele estava assessor do André Pitinelli. Ah, me lembro. Prefeitura. Isso, na época ele estava assessor do André Pitinelli e a partir daí nós nos conhecemos, assim como também o doutor José Roberto, Zezão, Bolinho, enfim. E a militância foi o que fez com que nós passássemos a compartilhar de algumas lutas juntos dentro da militância. Esse tempo estava lembrando quando, no governo passado, quando aquele cidadão, que eu não sei se a gente pode chamar de negro, que foi para a Fundação Palmares lá, eu falava, o Mr. Apa deve estar se revirando no túmulo, porque o sonho dele, ele lutou pela Fundação Palmares, e o sonho dele era trabalhar na Fundação Palmares, e ele foi, conseguiu, e aí, né, depois teve todo problema da passagem dele. Vou falar assim, nossa, como o Mr. Apa deve estar muito indignado com esse cidadão que hoje está na entidade, que ele era apaixonado pela Fundação Palmares, pelo trabalho que a Fundação fazia com as quilombolas, com o registro da negritude no Brasil. Trazendo para esse lugar de visibilidade. Né? Então, nós tivemos, dentro do governo federal, o primeiro grupo que se discutiu foi o grupo interministerial, que era um grupo de 4 pessoas, que era o João Jorge, de Salvador, o vovô do Ilhaí, doutor Carlos Moura e Ivaí dos Santos. E essas 4 pessoas foram pessoas essenciais para abrir as portas a partir, obviamente, de uma articulação nacional e veio a Fundação Palmares. Aparício, Zezão, eles participam desse processo de articulação para fortalecer essas 4 pessoas e a partir disso passamos então a ter a Fundação Palmares, que é aonde nós nos víamos, né, como possibilidade de dar visibilidade para as comunidades quilombolas, as expressões culturais, tendo em vista que as expressões culturais afros, elas são o que nós temos de legado enquanto cultura ancestral. E sendo nossa cultura ancestral, a cultura em si, esse espaço de visibilidade, ele contribuiria para essa visibilidade. Então, era um sonho, porque o Aparício era cultura do pé à cabeça, né? E era um sonho dele, enfim. E tudo aconteceu com fluxo, com a mobilização e a articulação entre as pessoas para que fosse criada a Fundação Palmares. Ô, Milda, ouvindo você falar a paixão que você tem pela luta, pelo fato desse povo, né, a história desse povo, o teatro para você serve para você contar a história? Eu costumo dizer que o teatro ele me ensinou a sorrir, tá? Então ele ressignifica muitas coisas. O teatro, a arte, ela abre as possibilidades e ela abre como se ela abrisse uma cortina. E essa cortina te dá uma percepção mais minuciosa das coisas. Sabe as entrelinhas? Aquilo que não é possível falar em público. Exato. É falado discretamente na história. É falado discretamente na história. E isso, de acordo com a sua vivência, com a sua sensibilidade, você capta ou não. Mas o teatro, ele te dá essa possibilidade. Então, quando eu
venho a ter esse contato com a arte, isso fica mais latente em mim e com certeza penso que a arte ela faz parte do tripé dessa sociedade. Agora, como diferencial, o que nós temos aqui, isso a nível nacional, é gestores que não querem que essa política se amplie, porque sabe o empoderamento que ela traz a partir desse segmento. Então, esse processo de monopolização da sociedade, ele está correlacionado também com a falta de acesso e de recurso para que as pessoas, o que nós chamamos de pessoa lá da base, tenha o acesso à cultura de fato. Porque existe uma diferença entre entretenimento e cultura. Lógico que podemos sim trabalhar e conviver com a cultura e com o entretenimento. Só que a cultura é algo mais embasado. Entretenimento, eu vou lá, me divirto um pouquinho e pronto. Então, quando se tem um gestor que entenda essa diferença e o tão quão isso pode contribuir para a apropriação e evolução da sociedade, tudo muda. Tudo muda. E a cultura, ela traz isso nas suas entrelinhas, ela traz isso nas suas diversas formas de expressão. O cidadão que é gestor, que ele foi educado de uma maneira conservadora, com um olhar normatizando o racismo, os preconceitos, ele jamais vai ter esse olhar que você está dizendo que é necessário para a cultura. Com certeza. A pessoa que tem esse entendimento sobre as diversas etnias da qual o nosso país é constituído, a pessoa que tem entendimento sobre as diferenças físicas de outras pessoas e compreende isso, tudo muda. Tudo muda. O olhar dele é diferenciado, ou dela é diferenciado em relação à sua gestão. E isso fica muito evidente. Não precisa... É necessário, mas não necessariamente tem que se criar um plano de governo, sabe? Porque acaba que quando você atrai para o seu lado os seus. Agora, infelizmente, não é algo tão comum, mas o gestor, quando ele traz consigo essa sensibilidade, isso mostra como que pode sim fazer uma gestão diferenciada, uma gestão que seja humanizada, uma gestão que seja inclusiva. É a Aniele Franco que é a ministra da Igualdade Racial. Da Igualdade Racial. Eu acho, não é a mesma coisa ser ministra do governo Lula, que tem uma visão, embora eu conheço o Lula pessoalmente, ele é bem mais machista do que eu, né? Mas é um cara democrático, aberto ao debate, e por isso também abriu um governo com direitos humanos, com mulher, com todo esse leque, os povos originários, para ter cada um dos seus representantes fazendo seu debate. Mas o debate, me parece que a Aniele faz lá, é mais fácil em função dessa parceria do que o debate que a Vânia tem que fazer aqui para montar toda essa estrutura. Eu estou certo nesse entendimento? Porque ela tem, embora já tenha uma cultura de ter a coordenadoria de combate ao racismo, já é, mas ela tem que montar toda uma estrutura e fazer um debate num governo, com todo respeito ao governador Rio Branco, do agronegócio liberal conservador, com uma visão totalmente diferente do que tem o governo federal. Na equipe da Vânia Lúcia, que compõe a subsecretaria, são 3 pessoas. Né? Tudo isso de gente. Tudo isso de gente. E essa equipe, ela trabalha o Estado. E o que nós temos nítido? Eu componho essa equipe. E o que nós temos nítidos? Nós estamos em um governo que não é nosso. Isso por si só já traz alguns entraves, né? Porque a gente entende que... Não estava no plano de governo? Não estava no plano de governo. Né? Houve-se as conversas, o reconhecimento desse segmento em relação à última eleição, o que é positivo, porque eu penso que isso é positivo, você reconhecer, a partir do momento que você reconhece, isso mostra também seu olhar. Então, é um processo de construção que ainda está se formando.
Lógico, como foi dito aqui, é diferente porque o governo federal ele já vem com isso estava no plano de governo, e Mato Grosso do Sul não. Nós estamos falando em um estado onde nós entendemos que é um estado conservador, onde grande parte dessa população ela vem com esse olhar conservador, e pautar a questão racial, pautar a questão dos povos originários, ainda é um desafio muito grande para a população sul-mato-grossense. Nós somos o segundo estado com maior número de população dos povos originários, embora que houve aí uma entrevista do IBGE, uma pesquisa do IBGE, e parece-me que Bahia está ganhando, aí há quem discorde disso, ou seria, é uma pesquisa que vai ainda render muita coisa. É sério, quando foram... Fala no microfone, fala no microfone. Estou chegando. Quando foram me entrevistar, perguntaram da minha descendência, né? E aí eu falei que minha mãe é negra e meu pai é descendente indígena. Só que, para eu colocar que meu pai é descendente indígena no formulário, eu tinha que saber a tribo. E como eu não sabia, eu não pude colocar. Então, por isso que eu falo que eu tenho meus pés atrás com essa questão da população, justamente por isso. Porque já é uma descendência que vem de antes, assim, né? Então, eu não teria como colocar. E aí ele falou, se você não sabe, eu não posso colocar. E aí eu não coloquei que era descendente indígena. Mas você tinha 3 opções, grandes opções. Ou Guarani, ou Kauá, ou Cadiuel. São as 3 grandes nações do Mato Grosso do Sul. Mas ele não deixou do mesmo jeito. Então, nós tendo aqui a segunda maior população, porque eu ainda vou continuar com essa referência, nós tendo a segunda maior população dos povos originários, nós estamos muito aquém das políticas voltadas para essa população. Seria o Brasil, ele tem sim como ser exemplo em relação ao atendimento e às políticas públicas voltadas para essas populações, o que não é o caso, em especial Mato Grosso do Sul. Ou seria, o desafio ele é permanente. E quando nós não estamos numa gestão que seja uma gestão a partir do governo petista, isso ainda continua, embora que haja-se, e estamos num processo de construção, mas é um processo de construção a passos lentos. Olha, eu me lembro das últimas conversas que eu tive com o Mr. Apa, na época ele já estava na Fundação Palmares, eu encontrei com ele e ele me disse, Mariano, meu grande sonho, porque ele fazia um debate com o pessoal do Grupo TEIS, que era a questão do racismo, a partir da... Eu não me lembro, né? Mas era assim, ele tinha divergência com o Grupo TEIS. Ele falou, meu grande sonho é que eu consiga emprego para todos os negão. Os negão precisam trabalhar. Porque se você vai na periferia, só tem negro pobre, negro bebendo, e aí fala que negro é cachaceiro, que negro é vagabundo. O cara não tem emprego, não tem escola para negro. É isso que esse pessoal do TEIS tem que entender. Não precisa dar emprego, renda, que com renda você consegue botar seu filho na escola, você consegue botar comida em casa. Eu nunca participei muito do debate, sempre participei, mas nunca evitei de colocar opinião a respeito disso. Era Carlos Porto e Mr. Apa, sempre quando se encontrava, saía faísca no debate. Mas eu me lembro disso. Hoje, você, assim, parte desse sonho do Aparício está mais concretizado, o mercado já se abriu mais, tem a questão das cotas, que ele não vivenciou isso, tem uma série de outros que é fruto da luta dele, de vocês, do início, mas esse negócio da empregabilidade deu uma melhorada, pelo menos? Então, eu penso que o grande debate do Aparício lá atrás era a popularização a partir da linguagem em relação ao acesso do negro nos seus mais diversos espaços. É o que seria o Paulo Freire, né? Que não existe o melhor saber, existem os diversos saberes. Então, é compreender isso para, então, criar políticas públicas, o que nós estamos vendo hoje, o resultado do que nós estamos vendo hoje. Eu acredito que sim. O Grupo TEIS, o nome já fala, Estudos e Trabalhos Zumbi. Trabalhos e Estudos Zumbi. É um grupo que, na sua principal diretriz, é a educação, certo? E, em especial, quando o Aparício chega lá atrás,
É um grupo acadêmico, então a linguagem era outra. E era isso que ele trazia com ele, que teria que ter uma linguagem mais popular. Então, a grande fama do Grupo Tesa é que é um grupo onde só abrigava intelectuais, para chegar... Era Paulo Paraguaçu, Benhur, Benhur, Jaciguara. Exato. Era um pessoal da elite negra. Negra. E aí nós temos relatos de pessoas que foram no Grupo Tesa participar da reunião e saíram de lá e foram estudar porque não conseguiram compreender o que estava sendo conversado na reunião. Isso é positivo? É positivo, mas aí nós temos que pensar qual o alcance que tem a partir disso. E penso que essas falas insistentes do Aparício influenciaram para que o Grupo Tesa repensasse a sua forma de se articular, certo? E a sua metodologia. E mudou não só o Grupo Tesa, mas a nível de Brasil, como eu disse, olhando os saberes nas suas mais diversas formas. E isso ampliou. Hoje, o acesso do negro está em todos os lugares. Isso é bom. É respeitando os saberes. 7h45 na cidade de Moreno. Estamos conversando com Romilda Pisani. Por que eu não, Ponzini era um amigo de Nova Andradina. Tem um Pazini por aí, eu conheci. Passini Catarinelli. É fiscal da prefeitura, conheço meu amigo. Mas tem Ponzini, era lá de Nova Andradina, depois veio para Aquidauana, era do PT também, por isso os nomes são parecidos, por isso essa minha confusão. Mas enfim, a gente está conversando aqui, batendo um papo sobre a história da Romilda, mas é uma militante mulher negra, profissional do teatro. Mas vamos falar um pouco do teatro, que é a sua grande participação. Grande não, mas pelo menos eu sei que você teve um workshop, me parece, agora que você falou com Tony Ramos. Pegou um autógrafo para nós, não? Não pegou. Acredita que não. Minha mãe, quando via o Tony Ramos, falava assim: nossa, esse homem no calor deve sofrer pra caramba, por causa dos pelos que ele tem no corpo. E aqui ela vivia nesse calor, Tony Ramos com certeza lá num clube mais ameno. Mas, enfim, como é que surgiu esse convite desse workshop, Romilda? Eu estava... Meu celular tocou, não atendia, e de repente eu abro, tinha uma mensagem lá: olá, aqui é fulana de tal da Central Globo de Telecomunicações. Poderia marcar um horário com a senhora? Quem me passou o seu contato foi a Nieta de Cuiabá. Aí eu falei: olha, pode ser amanhã, de manhã. Não era se fazendo difícil aqui, eu queria entender o que estava acontecendo. Então, quem passou o contato foi a Nieta. Eu iria conversar primeiro com a Nieta para não falar bobeira aqui, né? E aí, marcamos para o dia seguinte, terminou, desligou o telefone, eu fui lá, liguei para a Nieta. Nieta, e aí, quem é, o que é? Aí a Nieta fala: Romilda, estão querendo uma pessoa para contribuir na consultoria aí, porque vão gravar uma novela, e acredita, ligaram aqui, falando que aqui era Campo Grande. Eu falei: então, aqui não, Campo Grande é Mato Grosso do Sul, liga para Romilda. Os grandes pecados da Rede Globo. E aí me ligaram, enfim, marcamos, conversamos no outro dia, ela me colocou a par, fez o convite para contribuir um pouco nesse processo, porque, na verdade, lógico, a protagonista é uma mulher negra, mas era saber um pouco, talvez, sobre essa mulher militante, essa mulher, né? Então, era meio que contribuir na construção do personagem. E fomos conversar. Fizemos 2 oficinas, foram online, porque na época ainda a questão da pandemia, né? Então, essas oficinas, elas foram online, foram boas. E no último momento, na última oficina, foi combinado o seguinte: olha, você entra 20 minutos antes para nós fazermos uns combinados, tá? E depois eu abro a sala. E eu pensei comigo, né?
Eu falei, bom, vai ter 2 ou 3 artistas, que no caso a protagonista, mas ali, ok. Em 3, 20 minutos, com esse pensamento, aí fizemos os combinados. Ela falou, posso abrir a sala? Aí uma outra pessoa falou, pode. E ela abriu a sala e de repente começou a subir os nomes. Cauã Raymond, Tony Ramos, Glória Pires e eu... Assim, eu sou a Romilda aqui, tá? De Campo Grande. Palco aqui não é problema. Assim, eu falei, gente, não, mas no sentido, você cresce vendo essas pessoas, né, nesse universo, e de repente essas pessoas sabem quem você é. Então, é o resultado de uma luta, de um trabalho, é o reconhecimento. E foi muito legal esse momento online, e depois nós nos conhecemos presencialmente aqui em Dourados, mas eu não tive a oportunidade de pegar o autógrafo do Tony Ramos. Sabe por quê? Eu entrei no hotel, estava ele e o Valci, o diretor da novela, entrando no elevador. Falei, gente, não vai ficar legal. Eu saí correndo aqui no meio, entendeu? Entendeu? Não vai ficar legal, né? Então eu mantive a pose. Consultora, né? Consultora. Eu cheguei lá, né? Mantive a pose como se fosse tudo muito normal, tá? Uma segunda-feira, tranquila. Exato. Mantive a pose, deixei eles subirem. Eu falei, meu Deus, o Tony, olha só o Tony Ramos. E subiram, e aí eu fui conversar com a Bárbara Reis e outros artistas, tive a oportunidade de conversar, e foi tudo muito gostoso, muito respeitoso, né? Então, é bom isso, porque existe uma preocupação em fazer uma entrega para o público de uma forma mais original possível. Você está vendo o resultado do seu trabalho em algumas falas, alguns posicionamentos? Sim. Você vê? Consegue enxergar? Consigo. Assim, nós tivemos conversas, porque daí eu e a Bárbara fizemos algumas conversas para além desses momentos online, e consigo ver, sabe? Olha, que legal. Então, existe um compromisso do ator, dessa organização, direção dessa novela para com a entrega ao público. Não é só o comercial, não é só o capital, entende? Porque o meu grande receio, na verdade, como essa novela foi retratada naquela região, que é uma região muito tensa, falei, gente, será? Período do Getúlio, que foi montados os assentamentos. Aliás, das primeiras tentativas de reforma agrária no Brasil foi ali, Colônia Federal de Dourados, região de Glória, de Deodápolis, né? Ela tem todo um histórico de trazer brasileiros, de lotear, de parcelamento, né? Onde não tinha essa preocupação das etnias, da raça, da cor. Então, de fato, uma preocupação bastante grande. Mas hoje, então, você vê o resultado. E a da questão indígena, que tem um índio lá que tem uma relação com o Cauã. Murundu, né? Você sabe também, foi feito o mesmo trabalho? Foi feito o mesmo trabalho, só que ele, assim, ele já tem uma relação muito mais próxima com todos da direção, tanto é que ele grava na novela, né? Ele tem os seus momentos com a novela, mas nós tivemos aqui uma inovação, porque 3 indígenas aqui foram gravar na Central Globo. Foram gravar na Central Globo, fizeram a reprodução, aquela reprodução do núcleo indígena é toda aqui, é toda do nosso povo aqui, da região ali de Dourados, os indígenas dali, que levaram uma pessoa que conhece para poder fazer... Montou toda a estética, toda a arquitetura. Toda a arquitetura, montaram tudo bonitinho lá. Então, inserir isso, né, é importante. E, assim, ontem, só mudando um pouco, ontem, quando eu assisti a reprise sobre o Criança Esperança, e lá teve um momento muito legal, onde apareceu evidenciando a importância da preservação e do incentivo para as questões sociais voltadas para a população negra, mas ainda teve uma falha. Não teve nada para a população indígena. Nós temos aqui os Bros MCs, que são músicos fantásticos, né? E outros músicos também. A Narandá,
que é índia, que também é uma MC, ou seria colocar essas pessoas no circuito nacional é importante, porque vão estar falando da nossa cultura. E na novela, esse Murundu, ele tem feito um trabalho contínuo com a novela, e isso é legal. Isso é importante. E eu também vejo as minhas falas, as nossas conversas em alguns momentos da novela. Agora, eu não entendi por que a Globo não me contratou. Talvez faltou aquela corridinha atrás do Tony Ramos. Exato. Não entendi. 7h54 na capital do Mato Grosso do Sul. Estamos batendo um papo aqui sobre a trajetória da Romilda. Romilda, e a luta política? Como que ela se revela na tua vida? Eu entendi que fazer militância é muito importante, porque ela é um dos caminhos para contribuir com que as coisas aconteçam de fato. Porque o importante é acreditar. E o militante acredita. E se você acredita, você faz a transformação, certo? Só que não basta só ser militante. Embora que ser militante não é pouca coisa. Mas você precisa do poder da caneta. O poder da caneta. Entende? E a questão política partidária, ela veio até a mim porque eu passei a entender isso. A observar que na militância você faz, você acontece. Agora, quando você tem o poder da caneta, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. E aí, a partir desse entendimento, eu me filiei ao partido. Sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. E é o partido que, se você olhar as diretrizes do partido, né, você muito se identifica com ele. E eu digo sempre que uma coisa é o partido e outra coisa são as pessoas que dirigem o partido. Ah, com certeza. Tá? Com certeza. Então, se você tem como seu principal eixo o partido e você dialoga com o que está ali escrito, ok. Quem vai conduzir é outra história. É outra história. Se você tem esse entendimento, você segue. Senão você se emburra no primeiro momento, volta para trás, desfilia, e acaba. Tá? Mas o partido político, ele faz parte da organicidade desse país. E o importante é contribuir com que algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, entendam isso. Desmistificar essa ideia de que falar sobre política partidária é chato, porque vende-se isso. Sim. Só que o que precisa entender é que vende-se isso, mas o filho do parlamentar se torna parlamentar. Como que é chato? Eu chamo isso, chato para quem? Eu chamo isso de profissional, de ser profissional. Tem gente que fala, eu não sou político, eu estou político, eu sou médico, mas há 30 anos ele não dá uma receita. Ele só vai para o parlamento, faz toda a carreira, a fortuna dele no parlamento, elege o filho, elege o sobrinho, elege os irmãos, né? Nenhuma... nada contra isso, enfim, desde que se apresente um trabalho de fato, né? Mas e tem professor também, não, eu sou professor, mas ele não pega em giz também há 30 anos. E assim, mas o trabalhador, ele precisa ser pedreiro ou empregada doméstica, se for a mulher, e ela tem que conseguir fazer política nas horas de folga. Como é que uma mulher que tem marido, filho, escola, trabalho, tem que limpar, cozinhar, fazer tudo isso? Que tempo que ela vai ter para ela discutir o orçamento da cidade, né? Um olhar diferente e tal. Então, infelizmente, essa fala da elite de que a política ela é para desonesto, ela é para pessoas sem caráter, ela pegou que tem muita gente que acredita, né? Quando você fala, eu vou me candidatar, fala assim, já está querendo se arrumar, né? Não pensa. Estava demorando. Estava demorando, já vem pedir meu voto porque está pensando num emprego melhor. Essa crença, ela vem sido combatida, mas eu não vejo muito empenho nesse tipo de crença. É mais na preparação, no fazer isso. Mas você estava falando da importância dos partidos políticos, Romilda.
eu já sou fundador do PT, já não estou mais no PT, mas eu vivi a direção do partido e presto consultoria para diversos outros partidos. Eu criei a consciência de que partido tem dono. Cada partido tem dono. Se a gente pensar, qualquer sigla vai ter referência. Vai ter uma referência que é dono. O PT é o único que tem um consórcio. É uma meia dúzia que debate um pouco mais para tomar as decisões. Mas acaba tendo uma direção mais, um núcleo, né, para dirigente. Mas assim, é o que oferece esse debate. Mas voltando para 2024, como é que está a sua cabeça? Eu vi uma reunião do núcleo da negritude do PT, tirando 2 pré-candidatas a prefeita, candidatas a vereadoras. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos, adoro, vamos. Bom, eu entendo que, enquanto segmento que discute a questão racial, passou da hora de termos candidaturas para a majoritária. Ponto. Então, quando o Coletivo Municipal da Igualdade Racial potencializa isso e apresenta professora Bartô e professora Eugênia como possibilidades para a majoritária, já é um ganho. Porque é o reconhecimento da qualificação dessas mulheres para, então, contribuir e disputar nesse lugar. Eu, Romilda, para 2024, eu penso que é importante a gente ter o entendimento de ter mais mulheres, né? Eu estou pré-candidata, assim como outras companheiras também, e é legal falar sobre isso, porque a pré-candidatura de uma mulher, com todos os elementos que você trouxe aqui, e incluindo mais um, eu sou uma negona da região periférica. Ou seria, existe também uma cultura de que para que você seja candidato, você tem que estar dentro de um carro, um mega carro, ou seria representando a nobreza. E quando isso não acontece, se torna um tanto mais difícil. Mesmo com o recorte, que já é difícil, que é o recorte de gênero, ainda assim é difícil uma candidatura de uma mulher negra. Mas eu estou hoje nesse lugar, dessa pré-candidatura. Eu, em relação ao setorial, eu só tenho a parabenizar, porque é olhar para o partido, essa estrutura do partido, nós estávamos conversando, é olhar para essa estrutura do partido e falar, ó, nós temos. E o que nós vamos fazer? Nós existimos. Nós existimos. O que nós vamos fazer com isso? Aquela fala do Silvio é muito importante, né? Você existe, eu falo para você. Você existe. Né? Então, o que nós vamos fazer com isso? Agora, a direção municipal vai ter que incluir essas 2 mulheres que têm total qualificação para assumir o cargo da majoritária e fazer o debate e fazer a escolha. Quem vai vir para esse pleito? Quais delas? Ou não? Enfim, mas vai estar lá pautado. Vai ter que debater. Vai ter que debater. Vai estar pautado, vai ter que se fazer o debate e a reflexão, certo? E esse é um espaço que tem que ter. Em Minas Gerais, existe, pelo setorial de combate ao racismo de lá, do Partido dos Trabalhadores, todas as campanhas, existe um candidato negro ali para se apresentar. Então, isso é importante, porque você vai demarcando o espaço. E quando nós falamos de mulheres negras, quando nós falamos de mulheres periféricas, é importante trazer para esse lugar de visibilidade essas pessoas. Porque também são essas pessoas que contribuem para o entendimento do que é a população e como está a população que está lá na base. Quando a gente fala do orçamento do município, quando a gente fala das políticas do município para a população campograndense, é muito fácil identificar as falhas. É muito fácil identificar a questão do transporte, identificar a questão da saúde, identificar a questão da educação. Isso está no dia a dia das mulheres, em especial das mulheres periféricas. E quando essas mulheres compreendem que o partido político partidário, independente de qual seja, é um espaço onde ela pode debater e, quem sabe, trazer soluções para esses problemas apontados para a sociedade, isso é importantíssimo. É, mais uma vez, trazendo para o lugar de visibilidade essa mulher, esse segmento que está lá
nas regiões periféricas, que está lá vivenciando todas essas dificuldades que estão aí colocadas. Eu me lembro de alguns debates da questão da mulher, quando era chique ter setorial de mulher nos partidos, aí tinha mulheres empresariais, mulheres empreendedoras, mulheres business, né? Hoje essa tua fala, esse debate chegou na periferia, ou está chegando na periferia, de fato, esse debate da questão de gênero, da questão de raça, da necessidade da mulher participar, vocês têm conseguido chegar? Temos. Eu posso falar com muita tranquilidade que aqui no município de Campo Grande a gente tem feito um debate muito potencializado em relação às questões que envolvem a mulher, ou seria todas as questões. Independente de ser a mulher empresária, a mulher doutora, porque todas chegam em um único consenso, que é a dificuldade de ter espaços nos seus mais diversos espaços da sociedade. Então, a partir desse entendimento, consegue-se ampliar o debate e levar esse debate para as companheiras que estão lá nas regiões mais periféricas. São 8h05. Romilda, vou dizer para você, se tiver algum assunto, alguma coisa que você gostaria de falar, que eu deixei de perguntar, a gente está caminhando para o nosso final. Gostaria que você usasse os nossos microfones para dizer aí o que eu faltou de perguntar, qual a mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes. Então, dizer o seguinte, primeiro agradecer por esse espaço. Quem está nos ouvindo desde o início, a minha voz foi esquentando, então saiu da rouquidão. O timbre ele é grave, mas enfim. Agradecer pelo espaço. É importante termos espaços como esse, onde possamos falar e nos apresentarmos para a sociedade. E como eu disse no início, né, que bom te conhecer pessoalmente, te conhecer de nome, enfim. Mas as mulheres, a todas as mulheres que estão nos ouvindo, e não mulheres também, que possamos fazer com que 2024 seja um ano bem diferenciado aqui na capital de Campo Grande. Hoje nós temos como vereadora Luísa Ribeiro, que muito bem nos representa, só que nós precisamos de mais mulheres naquele espaço. É inadmissível termos somente uma mulher ali na Câmara Municipal. Como foi dito aqui, nós temos o conhecimento na vivência em relação a tudo que está colocado perante a sociedade. E o porquê não contribuir com que essas mulheres possam estar lá na Câmara dos Vereadores representando a sociedade campograndense. É isso, é fazer a reflexão e já ir diferenciando o joio do trigo. Sabe, fazendo a separação, porque infelizmente, assim como em vários outros espaços, nós temos mulheres que falam sobre a questão do feminismo, mas que não traz a pauta em si. E que possa se fazer essa diferenciação entre as mulheres que de fato fazem um trabalho e as oportunistas. Então vamos pensar e refletir sobre isso e contribuir com que essas mulheres estejam lá na Câmara dos Vereadores representando a sociedade campograndense, porque essas mulheres também sabem fazer o debate sobre o orçamento municipal de Campo Grande, o debate sobre as políticas públicas que possam atender os mais diversos setores desse município. Olha, se a democracia no Brasil, que a gente pode dizer democrático mesmo a partir de 89, a primeira eleição direta pós-ditadura, porque antes foi praticamente tudo ditadura. A história do Brasil, Brasil imperial, escravista, enfim, depois, nossa república democrática é muito nova mesmo. Se os homens, que sempre tiveram participação, sempre votaram e têm muito mais liberdade, têm dificuldade de escolher seus representantes, as mulheres com certeza têm muito mais dificuldade de fazer a leitura da posição da candidata, do candidato, da escolha. Mas quero parabenizar vocês, que
que você disse que tem 45 anos, que milita desde os 16, 17. É uma história de luta, de muita dificuldade, muito. A gente abandona a casa, abandona a família, abandona estudo, abandona um monte de coisa em função da militância, de acreditar, de ter fé num caminho. Parabenizar vocês pela luta até agora e tenho certeza que o resultado da democracia brasileira é muito em função da luta de vocês. Obrigado pela sua presença, pelo bate-papo. E a gente está aqui à disposição. Sempre que tiver alguma coisa, é só ligar. Mariana está aí para a gente organizar esse negócio. Falou? Falou. Muito obrigada. Bom dia, boa semana. Obrigado, gente. A gente volta amanhã com quem, Mariana? Amanhã é o professor Carlão. Professor Carlão, sangue bom. 8h09. Até amanhã, se Deus quiser. Bom Dia 106. Fique bem informado. Acesse nova106news.com. A notícia na dose certa. E aí, tá andando por aí sem carteira de habilitação? Não corra risco. Venha para a Autoescola Piloto. Primeira habilitação categoria AB. Adição de categoria, renovação de CNH, centro teórico próprio e muito mais. Centro de Formação de Condutores Piloto. Avenida Conde de Boa Vista, 854 no bairro Tijuca. Fone 3324-3348. WhatsApp 99276-5281. Autoescola Piloto. Aí é só andar tranquilo. Cesta Básica Marinho, a melhor cesta básica, com o melhor preço e qualidade. Entregamos em toda Campo Grande. E o melhor, aceitamos todos os cartões. Cesta Básica Marinho, temos planos especiais para aposentados e pensionistas. Se preferir, fazemos também na Promissória. Cesta Básica Marinho, fone 99177-8860. Repetindo, 99177-8860. Cesta Básica Marinho. Bom dia com alegria. Nova 106 FM. A sua melhor manhã é aqui. Bom Dia 106. Esta é a sua ZYT 607. Canal 292. Rádio Nova Atalaia 106.3. Campo Grande.